Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lá no Salmo 119 diz assim: Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É uma expressão bonita que ilustra um pouco o nosso desejo e a necessidade que temos de escutar a palavra de Deus, pois é acolhendo esta palavra em nosso coração como centro da nossa humana liberdade, que nós podemos evitar as ocasiões de pecado, isto é, de nos distanciar da vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, com muita humildade e disposição do coração, vamos mais uma vez permitir que esta semente boa do Evangelho encontre espaço no nosso coração, que ela possa crescer, frutificar, que saibamos dar testemunho da vontade de Deus com nossos gestos e com nossas palavras. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho que nós ouvimos hoje ela é muito direta. É importante lembrar que nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Jesus está realizando o seu ministério ali na Galileia. E neste momento, ele se dedica a ensinar os seus discípulos coisas práticas da vida, para permanecer seguindo os seus passos. Estas mesmas indicações de Jesus como condição para o seguimento aos discípulos daquele tempo, hoje são dirigidas diretamente a cada um de nós. O Evangelho começa com esta expressão bonita, que não pode ser somente uma frase de efeito, é uma necessidade nossa. Sobretudo neste tempo tão importante que nós estamos vivendo. Estamos aí já na segunda semana da Quaresma, nos preparando para celebrar o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E o Evangelho começa com essa expressão: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Meu irmão e minha irmã, o que o Evangelho nos recorda é aquilo que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, quando diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a imagem de Deus modifica o nosso modo de ser e agir, porque assim como Deus é, cada um de nós precisa também sê-lo. Caso contrário, a gente se torna um escândalo para a humanidade. Por que a gente se torna um escândalo para a humanidade? Porque a gente reza, a gente professa uma fé, mas a gente não vive nada daquilo que a gente professa. Por isso, a imagem que eu tenho de Deus modifica o meu ser. Crer é justamente isso. Crer não é simplesmente dizer que Deus existe. Crer significa permitir que o Deus que eu digo que existe modifica na minha vida. É isso que precisa contar. O que o Deus que eu creio modifica no meu ser? Porque se não modifica nada, do que adianta a minha fé? Por isso essa expressão de Jesus, sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Deus, o Pai eterno, é misericordioso. A palavra misericórdia, ela significa literalmente útero. É uma característica muito peculiar de mãe. Por isso o Pai eterno se revela para nós com este amor maternal.
É aquele sentimento de uma mãe que, quando vê o seu filho cair, ela é movida por uma força maior a se debruçar sobre o filho que cai e colocá-lo de pé, curar as suas feridas, ajudá-lo a retomar as suas forças. Somente no segundo momento que a mãe vai querer entender o que aconteceu, por que ele caiu, por que ele se machucou, mas no primeiro momento é socorrer, é curar, cuidar, colocar de pé. Assim é Deus na nossa vida, é este sentimento, é esta força maior que nos faz mover em direção de quem precisa. Depois, a palavra misericórdia na nossa língua, ela significa justamente isso, um coração capaz de sentir a miséria do outro. Quando nós vemos alguém que sofre, nós também nos colocamos no lugar daquela pessoa que sofre. Isso é misericórdia, um coração capaz de sentir a miséria do outro. Assim é Deus conosco. E não podemos viver a nossa fé a não ser também sendo assim. Por isso é importante esta expressão de Jesus: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E aí, o Evangelho vai apresentar questões muito práticas, que valem, que são muito atuais e necessárias para nós hoje. Diz o Evangelho: não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Quantas vezes nós nos comportamos na igreja com essa atitude de julgar? Nos colocamos como juízes e não como irmãos uns dos outros. Quantas vezes não nos sentimos no direito de condenar o irmão pela sua fragilidade, pelo seu pecado? Cuidado, diz o Evangelho: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Ao contrário, o que pede o Evangelho como imperativo para nós: perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Este é o caminho do cristão. É por aí que nós queremos pautar a nossa vida. Não nos juízos e nas condenações, mas no perdão e na doação da nossa vida. Aquilo que nós desejamos para os outros, é isso que nós também recebemos de volta. Se julgamos, seremos também julgados. Se condenamos, seremos também condenados. Mas se ao contrário, como diz o Evangelho, fizermos o esforço de exercitar o perdão, também seremos perdoados. Ou por acaso pensamos que não precisamos de perdão? Precisamos. Todos nós somos limitados, temos nossas fragilidades, nossos erros e pecados, e precisamos ter a humildade de entender que precisamos do perdão. Por isso, perdoar para sermos perdoados. Nenhum de nós é autossuficiente, que não precisamos de nada e de ninguém. Por isso o Evangelho nos orienta: dai e vos será dado. Nós precisamos uns dos outros. E é justamente com este espírito de solidariedade, de compartilhar o que temos e o que somos, que a gente é enriquecido e que a gente cresce como filho e filha de Deus. Por isso, vamos pedir esta graça ao Senhor no dia de hoje, aprender a dispensar perdão e a ter um coração solidário, capaz de doar aquilo que temos e aquilo que somos, porque desta forma é que nós seremos perdoados e que nós receberemos. E o Evangelho continua: para quem tem um coração largo, um coração capaz de amar, de perdoar, veja bem o que diz o Evangelho: será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Que bonito! E como seria bom se nós acolhêssemos esta mensagem do Evangelho como regra para a nossa vida. O coração de Deus é largo. E quem tem um coração largo vai receber isso. Uma boa medida, calcada, sacudida, será colocada em nosso colo. E o Evangelho pede: quem tem um coração largo também receberá a graça largamente. Mas quem tem o coração estreito, mesquinho, de forma estreita e mesquinha, receberá a graça de Deus. Não porque Deus não queira, mas porque nós estreitamos as portas do nosso coração. Com a medida com que medirdes os outros,
vós também sereis medidos. Não nos esqueçamos disso, meu irmão. Este é o caminho proposto pelo Evangelho. Não tenhamos aquela atitude de exigir tudo e não querer doar nada. Afinal de contas, a vida cristã é essencialmente doação, assim como Cristo doou a sua vida por cada um de nós. Por isso, tenhamos um coração largo. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Há uma expressão popular que diz tal pai, tal filho. E hoje o Evangelho pede de nós isso. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. É por isso que nós queremos, neste momento, concluindo este nosso encontro de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, nos dirigir ao Deus que se manifesta para cada um de nós, como um Deus que é Pai, e é Pai de ternura, de amor e misericórdia, pedindo esta graça de que sejamos parecidos com Ele. Vamos rezar juntos, dirigindo o nosso olhar ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia eterna, neste momento de oração, nos dirigimos a Ti para pedir um coração parecido com o Teu, misericordioso, capaz de se compadecer com aquele que sofre, de se colocar no lugar da miséria do outro e se comprometer em ajudá-lo a transformar a sua situação de dor. Dá-nos coragem, Pai Eterno, para sermos no mundo sinais da Tua presença. Ajuda-nos, Pai Eterno, a não distanciar aquilo que nós cremos daquilo que nós vivemos e praticamos. Te agradecemos por esta mensagem do Evangelho de Teu Filho, que nos provoca a viver melhor a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.